O vídeo de hoje vai ser referente ao ponto arroz duplo, né? É um ponto fácil de fazer, um ponto reversível, para você estar utilizando em gorros, blusas, mantas, né, cachecóis, e dependendo do seu projeto, você pode colocar esse ponto arroz duplo. Ele é simples de fazer, qualquer iniciante consegue estar fazendo esse ponto. Você vai precisar, para fazer o ponto arroz duplo, você vai precisar do novelo, né, que você tem na sua casa. Eu vou usar esse aqui de primeira, uma agulha, né, 4,5 ou número 4, dependendo do fio que você utilizar. No rótulo vai estar especificado qual a numeração da sua agulha, tesoura e fita métrica, né? E uma agulha de tapeçaria que não está aqui comigo no momento, para você fazer o acabamento. Bora lá pro vídeo? Fio, né? Você vai colocar no seu polegar, no seu indicador, e segurar aqui nos outros dois dedos. Você vai pegar a agulha que você tiver na sua casa, da sua preferência. Você vai introduzir de dentro para fora, debaixo do polegar, debaixo do indicador e debaixo do polegar. Já fez 2 pontos. Polegar, indicador e polegar. Polegar, indicador e polegar. Polegar, indicador e polegar. Quem já souber colocar pontinho na agulha, só adiantando aí o vídeo. Eu estou fazendo assim porque tem vários iniciantes começando e não sabem colocar o ponto nas agulhas. E eu vou colocando os pontos assim, polegar, indicador, e eu vou colocando os pontos na minha agulha. Eu já fiz um gorro com esse ponto arroz duplo, que eu vou deixar, vou fazer ele o passo a passo com vocês no próximo tutorial. Aqui, coloquei os pontos na minha agulha. Vamos conferir quantos pontos a gente colocou aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Vou colocar 28, 28, 27, 28. Fazer o ponto. Esse ponto, ele é reversível, ele fica igual dos dois lados. Você vai começar a fazer, ó, vou introduzir minha agulha de dentro para fora meu ponto, laço meu fio na agulha e fiz um ponto meia, né? Você só ajusta aqui, né? Se quiser dar um nozinho também pode. Fio para frente, de dentro para fora, laço e tiro. Fiz um ponto tricô, fio para trás, um meia, fio para frente, um tricô. O tricô sempre o fio tem que estar na frente, o ponto meia sempre o fio fica lá atrás. Ó, laço e tiro, fio para frente, laço e tiro. Esse ponto fica muito bonitinho em roupinhas de bebê também. Dá para você colocar em casaquinhos de bebê, mantinhas para bebezinhos, né? Se cobrirem. Fica bem bonitinho também esse ponto arroz duplo. É um pontinho bem delicadinho, né? Fica bem, qualquer peça que você for colocar esse ponto. E assim, ó, vou fazendo um tricô e um meia. Aí vocês devem perguntar, cadê o ponto fantasia, que é o arroz duplo? Calma que vocês já vão ver na segunda carreira. Ele é uma repetição de 4 carreiras, esse ponto. Ó, você vai fazendo um tricô e um meia. Um tricô, opa, e um meia. Um tricô e um meia. Um tricô, um meia e último ponto em tricô.
Fiz a primeira carreira do ponto fantasia, que é um meia, um tricô. Terminei com tricô. Agora você vai virar seu trabalho. Agora você vai fazer o quê? Você, aqui terminou com meia, né? Você vai fazer um meia e um tricô. E assim você vai seguindo. Um meia. A primeira e a segunda carreira, você só vai repetir, acompanhar os pontos, tá? É um ponto bem gostosinho de fazer ele. Ó, quando você não se preocupe, quando se você perder um ponto, não entra em desespero não, que você consegue recuperar ele depois. Ele é bem parecido da primeira e segunda carreira, você deve perguntar se, se não é o ponto barra, um por um. Mas você vai ver que na terceira e quarta carreira vai ter esse diferencial. Você sempre vai seguir conforme os pontos. Onde é ponto meia, você faz ponto meia. Onde é ponto tricô, você vai fazer o ponto tricô. Ó, último ponto, o penúltimo ponto em meia e o último ponto em tricô. Finalizei a segunda carreira. Agora eu vou para a terceira carreira. A terceira carreira, eu comecei aqui a primeira e a segunda no ponto meia, né? Agora eu vou começar com ponto tricô. Eu vou introduzir a minha agulha no ponto, ó, tá vendo? Deixa eu colocar o fio pro outro lado, pra outra mão, pra vocês verem. Ó, de dentro pra fora, laço e fiz um ponto tricô. Onde é ponto tricô, vou fazer um ponto meia. Eu tô invertendo os pontos. Onde é ponto meia, vou fazer um tricô. Onde é um ponto tricô, vou fazer ponto meia. E assim vou seguindo a minha sequência. Eu estou invertendo a ordem dos pontos. Ó, aqui era um tricô, fiz um meia. Onde era um meia, faça um tricô. Meia, tricô, meia, tricô, meia e tricô, meia e tricô. Eu tô fazendo uma sequência, uma playlist de pontos, que depois eu vou utilizar esses pontos nas minhas peças, ó, que não foi, nas minhas peças circulares, né? Um gorro circular, que não vai ter costura. Tem um projeto que eu tô vendo, já fiz a minha amostra, agora falta fazer, tirar as medidas, né? Então são só os pontos que estou fazendo carreira de ida e volta para depois fazerem os projetos que não tem costura. Ó, aqui no onde meio fiz um tricô, aqui o último ponto que era tricô, vou fazer um meia. Vou virar meu trabalho. Aqui é um meia, um tricô, desculpa, um tricô. Vou fazer um tricô, vou acompanhar os pontos. Fio para trás, um meia. Fio para frente, um tricô, fio para trás, um meia. Frente, tricô, para trás, meia. Vocês podem pegar um caderninho, um bloquinho de anotações e colocar
a sequência dos pontos, para vocês não se perderem depois. Vocês colocam a primeira carreira, um meia, um tricô, segunda carreira, um meia, um tricô, e a terceira carreira, tricô e meia. Para não esquecer, né, porque quem é iniciante não sabe não sabe a hora de trocar a posição dos pontos, é melhor anotar no bloquinho que fica melhor. Aí pelo menos não se perde, não tem que desmanchar o trabalho todinho para refazer de novo. É sempre bom estar anotando qual carreira que você está, para não se perderem. É normal se perder numa carreira. Eu também, às vezes, eu tenho que desmanchar porque eu me perdi. Finalizei com meia. Voltei para minha carreira da frente. A minha carreira da frente, eu vou fazer o quê? Voltar para a carreira número 1. Vou fazer um meia e um tricô. Um meia e um tricô. E você vai fazendo assim até o tamanho que você deseja fazer sua amostra. Que iniciante é bom colocar um pouquinho os pontos na sua agulha, só para ir treinando os pontos. Não precisa colocar muitos pontos, coloca uns, uns 12 pontos, dependendo do ponto, ou de múltiplos que exige o ponto. Um ponto arroz simples e um ponto arroz duplo, ele exige múltiplos de, ele exige pontos pares, né? Pode ser pontos ímpares também, porque isso não impede. Estou finalizando a primeira carreira, voltando, né, a primeira carreira, um meia, vou terminar com um tricô. Carreira do avesso, repete a sequência do ponto, que é um meia e um tricô. Um meia e um tricô. E assim eu vou fazendo até o final da minha carreira. O fio que eu estou usando, ele é uma linha de primeira que eu já tinha aí. Ele é uma cor escura, né, um roxo, né? Não sei se vai dar para você estar vendo. Mas a cor é muito bonita, um lilás, um roxo, né? Como tem bastante fio dele, eu tô vendo um projeto para utilizar esses fios. Esses fios mais grossinhos exigem agulhas mais grossas. No rótulo da lã que você for comprar, do fio, lá vai estar especificando quais são as agulhas que você precisa usar para fazer o seu trabalho. Ó, fiz a segunda carreira, agora vou fazer a terceira. Onde é o ponto meia, você vai fazer o tricô, né? Você vai, ó, um tricô e um meia. Um tricô, para trás
um meia, um tricô e um meia. E você vai fazendo assim até o final da sua carreira. Você só sempre na terceira carreira você vai intercalar os pontos. Onde era meia vai virar tricô, e onde era tricô vai virar meia. Para dar uma textura diferente no seu trabalho, que é o ponto arroz duplo. É ponto super gostoso de fazer, você acaba se empolgando, se for ver, você já fez um trabalho inteirinho. Porque ele é fácil de fazer, não é um ponto difícil de se fazer. Ele é bem gostosinho mesmo. Ó, tricô e último ponto em meia. Vou para a quarta carreira, onde é, ó, aqui é um tricô, vai continuar tricô. Você só vai mudar quando voltar para a primeira carreira. Ó, tricô, onde é meia aqui, o avesso, né? Faço meia. Meia e um tricô. Um meia e um tricô. Um meia e um tricô. E assim vai. Até o final da sua carreira. É um ponto bem delicadinho, bem gostosinho. Ó, um tricô e um meia. Um tricô, um meia, um tricô, fio para trás, um meia. Já fiz duas sequências aqui do ponto arroz duplo. Ó, o ponto tá ficando assim, ó, com essa texturazinha bem delicadinha aqui, ó, na vertical, né? Você intercalou os pontos meio ponto tricô, aqui meu lado do direito, o trabalho, aqui meu lado do avesso, que ele fica exatamente igual. Essa foi nossa aula, nosso vídeo do ponto arroz duplos, como fazer esse ponto tão gostosinho de fazer. Quem não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, ative o sininho, dá um like aí, faz um comentário e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!